Oi, pessoal, meu nome é Hugo e eu vou fazer uma apresentação sobre o Frank Abagnale. Ele é um consultor na área de segurança e ele é conhecido como um dos maiores impostores da história. O Abagnale, ele foi, na sua infância, ele nasceu em Bronxville, é uma vila no interior de Nova York, e ele morava com os pais dele, a mãe, o pai. E aqui são algumas imagens, por exemplo, da biblioteca pública e da escola pública lá em Bronxville. O primeiro furto deles, não é furto, pode ser considerado um roubo, que foi entre a própria família, aconteceu quando o pai dele emprestou uma caminhonete para ele e cartão de crédito para que ele pudesse viajar e conseguir chegar ao emprego temporário que ele tinha na época. Só que ele usava aquele cartão de crédito para comprar coisas e vender esses produtos para outras pessoas. E o pai dele saiu com um dívida enorme. Um dos momentos mais marcantes da vida dele foi a separação dos pais dele, que ele foi morar sozinho. Ele não conseguiu escolher nenhum pai para morar. E uma coisa que ele fala é que ele só foi ver a mãe dele 7 anos depois da separação. Aí depois, quando ele estava morando sozinho, ele começou algumas fraudes bancárias. O que ele fazia? Ele pegava talão de cheque de pessoas pagava esses talões de cheque e eram cheques sem fundos. Depois, ele descobriu que algumas empresas de transporte, elas costumavam pegar o dinheiro delas, colocar em algumas pastas zipadas e deixar no aeroporto, em algumas caixas de depósitos. Aí ele descobriu que se ele pegasse essas caixas de depósito chegasse lá e falasse assim, e pegasse o dinheiro de lá, ele ia conseguir juntar muito dinheiro. Depois ele se passou como um piloto de avião, ele conseguiu isso falsificando a identidade, e com isso ele conseguiu viajar por todo o mundo, mais de 26 países. E ele conta uma história engraçada, que durante essa época que ele fingia que era um piloto, as pessoas perguntavam para ele, qual modelo se dirige, como que é, ele já tinha todas as respostas programadas, ele já estava treinado para isso. Aí depois ele se passou como professor por um semestre nessa universidade, Brigham Young University. Ele era professor de sociologia, mas aí depois o registro dele foi cassado, não sei, e ele foi expulso de lá. Aí depois de passar como professor, ele se passou como médico. Aí, aqui foi engraçado porque ele era um supervisor de residente. Então ele não precisava fazer nada, ele mandava os residentes fazendo tudo, e ele simplesmente ficava lá ganhando o dinheiro dele no hospital. Aí uma história engraçada que ele conta é que um dia chegou um bebê lá e a enfermeira chegou assim, nós temos um caso de um blue baby. E ele não sabia o que era isso. Aí ele quase deixou o bebê morrer sem oxigênio. O bebê estava azul porque ele não estava respirando. Quase deixou o bebê morrer porque ele não tinha entendido esse termo da profissão. Aí ele também já se passou por um advogado. Ele falsificou um diploma de Harvard. E o engraçado é que ele tentou esse exame BAR, que é tipo uma espécie de OAB aqui no Brasil, 3 vezes, e ele conseguiu passar mesmo nunca ter cursado direito. Aí ele foi lá e conseguiu um trabalho como advogado, e ele conta que nesse trabalho dele tinha um cara formado em Harvard que ficava perguntando coisas sobre Harvard para ele e ele não sabia responder nada, porque ele nunca tinha estudado em Harvard. Aí depois de um tempo ele descobriu que na verdade era um investigador, que já estavam atrás dele nessa época. Aí ele foi preso na França e ficou 6 meses numa prisão, foi horrível. Ele foi deportado, foi para a Suécia depois, ele ficou um tempo lá na prisão melhor. E aí, na Suécia, caçaram o registro dele, a identidade dele, e ele foi deportado para os Estados Unidos, que ele não tinha nenhum direito sueco. Foi deportado para os Estados Unidos, que foi, assim, nos Estados Unidos ele foi condenado a 12 anos de prisão por muito tempo. Aí, uma das fugas dele foi nessa deportação para os Estados Unidos, que ele conseguiu fugir do avião, no aeroporto, e chegou até a comprar uma passagem para São Paulo. Alguns trabalhos dele, depois de sair da prisão, ele tentou ser cozinheiro, marceneiro, só que ele não deu certo nada disso. Enquanto ele estava na prisão, ele foi também consultor de investigação em segurança, durante uma vez por semana. Depois de um tempo, nada deu certo naqueles serviços, e aí o Frank ele foi contratado para ser consultor pelo FBI, e ele abriu essa empresa dele de consultoria, chama Abagnale & Associates, que ele dá palestras sobre segurança e já tem vários clientes. Algumas pessoas duvidam da veracidade das histórias dele, mas o que ele disse em uma palestra uma vez foi as histórias são reais até que duvide que alguém aqui consiga provar o contrário. Eu tenho um filme muito famoso que fizeram sobre a história da vida dele, que é Prenda-me se for capaz, que foi estreado por Leonardo DiCaprio, e foi dedicado ao Oscar e tal. Depois disso. E atualmente ele é casado, tem 4 filhos, e é isso. Acabou.